Salve, salve humanidade, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do FABR Cast, o seu portal de notícias sem papas na língua. No comando desta bagaça estou eu, Thiago Martins, com meus longos cabelos e testa ainda mais longa, né? Falando diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais. E hoje aqui nós temos uma bancada especializada para tirar tudo que a gente puder, inclusive as roupas do nosso entrevistado. Vindo direto de Brasília, ela com seus longos cabelos também, esvoaçantes pelo vento, e o pandeiro na mão, Kika Carvalho, direto de Brasília. Tudo bem? Então eu estou aqui para comentar um pouco e falar sobre o futebol americano feminino de acordo com as minhas experiências, minhas vivências e as minhas expectativas também. Espero que a gente consiga saber mais um bocado de coisa. Lá do sul do Brasil, sofrendo com o mestrado e sensualizando com a sua pança de cadela, é ele, este barbudinho lindo que usa óculos, Lafayette Júnior. Então estamos aí, direto do sul, e podendo mais uma vez ter a oportunidade de estar contribuindo com uma roda de conversa sobre o futebol americano nacional, que é o que tanto nos motiva, nos cativa, e digamos que seja um pouquinho da nossa cachaça, né? Faz parte. E também falando direto de Belo Horizonte, Minas Gerais, ele que é pai de duas preciosidades, ele que é marido, ele que é fotógrafo, design gráfico, trabalha numa multinacional, fala japonês e quer dominar o mundo ou conquistar 24 territórios à sua escolha, Thiago Munden. Olá, amantes do futebol americano, estamos aí junto com esse elenco maravilhoso. Eu tô aqui mais para fiscalizar, tô de olho em tudo. Ainda tem esse detalhe, né? Nada foge do mundo em que é fiscal aí do FABR. Quase polícia do FABR aí. O xerife é você, PH. Não, tá, até parece. O xerife que apanha, né? Inclusive de head coach, mas enfim. E agora, falando do nosso convidado, ele que é presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano, a entidade máxima como eu esqueci a palavra aqui agora, que nos representa a nível internacional. Ele também é de Belo Horizonte. Nós temos o prazer aqui de receber Ítalo Mingoni, pai da Nina. E aí, gente, boa noite, tudo bem? Primeiramente, é um prazer imenso fazer parte do primeiro programa do FABR Cast. Eu estou aqui com a Nina, então, involuntariamente, vocês vão escutar alguns chorinhos, umas balbuciadas aqui de fala, porque minha Nininha só tem 1 ano e 4 meses de vida. Mas é um prazer enorme fazer parte dessa iniciativa. Eu tenho certeza que esse aí é mais um dos canais que vai conseguir informar com precisão, com exatidão, de forma bem efetiva, né, o público que quer consumir o futebol americano no Brasil. E acredito que sejam também de forma bem irreverente, de forma bem tranquila para poder se consumir esse conteúdo, né? Então não de forma tão, como eu vou falar, pesada, né? Então vai ser uma coisa mais fácil de ser consumida. Então parabéns aí a todos pela iniciativa e é um prazer imenso estar fazendo parte do primeiro episódio desse projeto. É isso aí. Bom, nós temos muitos assuntos a debater, temos muitas perguntas, muitos pontos a ser observado. Provavelmente não vai dar para falar sobre tudo, porque fazer um podcast de 2, 3 horas não vai rolar, né, galera? Tanto para quem escuta, quanto para a gente que está fazendo. Se vocês me permitem, eu quero começar com um ponto, assim, que eu sou até chato quando se trata desse assunto. Ítalo, começou em São Paulo e surgiu um boato que a Confederação também vai tomar partido disso, que é a respeito das transferências, né, da movimentação de atletas no FABR. Como que a CBFA se posiciona em relação a este assunto? Vamos lá. Na verdade, a CBFA, através da gestão do presidente Rogério Pimentel, se eu não me engano, a resolução 001 de 2018, ele já instituiu uma resolução, né, um regimento que trata sobre registro e transferência de atletas. Entretanto, como havia instituído esse regimento, ele era ineficaz em sua operação.
e a minha gestão observando isso, ela suspendeu essa eficácia para que a gente crie um modelo um pouco mais funcional, um modelo que a gente consiga realizar. Por que é importante a gente ter essa lei, vamos colocar assim, né? Porque o regimento, ele nada mais é, a resolução junto com o regimento nada mais é do que um dispositivo legal. E a lei, ela serve para colocar ordem nas coisas, né? Então, hoje tem muita equipe que se sente prejudicada, às vezes o próprio atleta se sente prejudicado em função da não existência de dispositivo legal para regulamentar isso. Então, a regulamentação, ela vem justamente para fazer a comunidade entender o que é permitido, o que não é permitido, e como que deve ser realizado esse processo. Essa pauta, ela já foi discutida na Confederação desde novembro, se eu não me engano, que ela já é discutida. Desde outubro ela já é discutida dentro da Confederação. Quando eu falo discutida dentro da Confederação, são as comissões e as federações filiadas fazendo parte dessa discussão, tá? Então, a Confederação apresenta um modelo, tá, de regulamento. Dentro desse modelo, se propõe a discussão e o debate dele, e dentro desse debate a gente coloca o que é importante e o que não é importante ser estipulado. E na Assembleia do dia 18 de dezembro de 2019, esse ponto já foi discutido, já foi debatido, né? Ele foi colocado em pauta, mas, entretanto, lá na Assembleia ele não foi aprovado, porque a Confederação ela trabalha com uma questão de maioria absoluta da aprovação dos seus atos administrativos, e dessa forma, como tinha só 2 federações votando, uma votou positivo, outra votou negativo, e com o pretexto de a gente debater melhor esse dispositivo, e ele foi recolocado em pauta para a nossa próxima Assembleia, que vai acontecer no dia 18 de fevereiro de 2020. Então, ou seja, só para encerrar, a Confederação não vai tomar partido. O papel dela é regulamentar, né? Criar um dispositivo legal para que assegure e proteja as equipes, os atletas, as federações, que todo mundo entenda que existam regras para ser feito e que não fira os direitos de outrem, né? Ítalo, entendi. Pode falar aí. Fazendo o gancho dessa tua fala, e também olhando um pouco para trás na constituição do futebol americano do Brasil e na sua história, a gente teve inúmeros momentos e períodos históricos do futebol americano nacional, por mais que curto, e em muitos momentos as pessoas passaram por cima de regimentos e regulamentos e dispositivos, e tu me traz que a reunião teve 2 federações. Nós temos muito mais que 2 federações no Brasil. E aí eu não vou entrar no mérito delas serem registradas, regulamentadas, mas elas atuam, e atuam de forma praticante no cenário estadual. Diante disso, como que a Confederação Brasileira enxerga esse passado que já tivemos e esse movimento de tentativa, como tu bem traz, que o papel da Confederação é regulamentarizar as coisas? Mas dentro disso, como que a federação se prepara ou está preparada para enfrentar essas oposições, digamos que políticas, por assim dizer, que sempre nortearam o cenário nacional e que por muitas vezes atravancaram o desenvolvimento do esporte? Qual que é a postura e a preparação da Confederação em relação a isso? Tá, vamos lá. A Confederação, como você bem pontuou, ela é um órgão político, tá? Ela trabalha com políticas, sejam de incentivo ou seja de conformidade, para regulamentar o futebol americano no Brasil. A gente já tem um histórico de entidades que trabalham em prol desse fomento, trabalham em prol dessa regulamentação, mas juridicamente falando, né, questão de legalidade, esse é um cenário muito recente. Ele é um passado muito recente da nossa história. Então, partindo desse pressuposto, a gente entende que as federações, apesar de estar passando por esse processo de regulamentação,
de instituição oficial, né, elas ainda precisam de um amadurecimento gerencial, ou seja, que pessoas que tenham um pouco mais de tino gerencial, administrativo e analítico, e não um cunho político, como você bem mencionou, façam parte dessa gestão. Então, ou seja, a gente começa a entender que é cada vez mais necessário que essas entidades sejam ocupadas por gestores de fato, gestores que sejam analíticos e principalmente que tenham, vou colocar, uma certa disponibilidade para debater sobre o que é melhor para o futebol americano no Brasil. Como eu disse, o passado do futebol americano no Brasil ele é recente, e esse passado, por falta de ter condição de ser exclusivo para dedicação exclusiva para a função do gestor, né? Muito pouco foi feito, né? Então, e o que foi feito teve muito pouco debate sobre isso. Então, hoje eu falo que as federações, apesar de estarem devidamente filiadas, devidamente instituídas, faz necessário um debate maior, um envolvimento maior dos debates das coisas que a confederação faz. A confederação não faz tudo sozinha, né? É muito necessário que tenha as federações e as comissões também. A gente está falando de comissão de atleta, comissão de árbitro, comissão de gestor, comissão de técnico, né? No caso, a comissão é representada pela associação, e que essas comissões e associações também façam parte desse debate para a gente escolher os melhores dispositivos legais para a regulamentação do esporte no país. Mingoni, respondido. É o PH falando. Eu acho até interessante cada um, quando for falar, informar quem é que está falando para identificar. Quando você debate esse assunto de transferência de atletas em uma modalidade que ainda é tida como amadora, que ainda é sustentada pelos atletas, é aquela mesma coisa. Hoje em dia, a maioria das equipes ainda cobra mensalidade dos seus filiados, né, que são os atletas. Então é aquela contrapartida. Eles pagam para obter conhecimento, para eles treinarem lá e tudo mais. Quando você fala assim, olha, vai ter uma regra de transferência, inclusive na SPFL, teve até questão de ter que pagar um valor para que, por exemplo, se eu quisesse ir para o time do Lafayette, eu tinha que pagar X valor. Você, na verdade, não está prejudicando o atleta e, como se diz, prejudicando o atleta e preservando a equipe, porque muitas das vezes a equipe não sabe gerar um bom clima, um bom ambiente, né, para o atleta querer ficar ali, não sabe capitalizar alguma coisa para benefício do atleta, seja uma academia, um desconto em viagem, qualquer coisa do tipo. Então, assim, o cara se dedica, ele paga por aquilo, ele coloca a integridade física dele em risco. E quando ele tem oportunidade para ir para uma equipe melhor, ele não pode e ainda tem que pagar por isso? Tipo, qual é a vantagem para o atleta nessa questão da transferência? Tá, vamos lá. Primeiramente, a gente tem uma lei, tá, que dispõe sobre a transferência de atleta, e ela faz a separação do que é o atleta amador e do que é o atleta profissional. Cara, 99,9% dos atletas do Brasil eles são amadores. E o atleta amador, ele dispensa, né, a assinatura de contrato e demais situações nesse sentido. Então, quando a gente trata de regulamentação, a regulamentação ela surge justamente para garantir, tá? Para dar garantias tanto para o atleta quanto para a equipe, porque o atleta amador que está sendo transferido, e ele tem essa prerrogativa legal de poder jogar por quem ele bem entender, né? A gente tem que entender que nessas garantias que a equipe está oferecendo para esse cara, ou que o atleta combinou com essa equipe, ambos tenham, como é que eu falo? Contrato? Não é contrato, na verdade, tipo assim, que tenha uma regra que observe sobre esses aspectos, entendeu? Então, quando a gente está falando de transferência entre atleta, a gente tem que estipular na regra ali que tudo seja registrado, porque quando um atleta ou uma equipe fala assim, vou dar um exemplo, eu estou saindo dessa equipe porque
porque essa equipe me prejudicou, ou porque, sei lá, ele dá uma justificativa qualquer, e assim como a equipe dá uma justificativa qualquer para o atleta. Fala para ele assim, dá uma justificativa qualquer, que esse atleta tenha prejudicado essa equipe, sei lá, eu arrumei um uniforme para ele e esse cara pegou o uniforme, esse cara, sei lá, ele tinha que pagar alguma coisa e não me pagou. Então, o dispositivo ele vem para criar regras para que ambos sejam protegidos por essa regra. Quando eu falo ambos, é tanto a equipe quanto o atleta, entendeu? E aí a gente cria esse dispositivo para proteger, sabe? Para regulamentar e proteger. E o segundo aspecto que eu vou comentar é que se houver algum custo, não estou falando que vai ter custo, mas tanto que isso é uma discussão. Então, se houver algum custo nessa situação, não vai ser custeado pelo atleta, e sim pela equipe que o está contratando, né? Então, isso tudo está bem claro, né, dentro do regulamento que está sendo debatido. É um regulamento que tem mais de 50 artigos, tem 17 páginas, e ele observa tudo que a lei trata sobre esse aspecto em específico de transferências. Então, o que a gente faz é colocar o regulamento dentro de um processo legal, ou seja, em conformidade de lei, e observar os aspectos da modalidade para a gente poder resguardar tanto o atleta quanto a equipe nesse sentido. Entendi. Alguém tem mais algum ponto a ser observado para a gente encerrar esse assunto? Eu acho que aqui é o Munden falando, e dessa vez a regra de transferência é diferente com a SPFL. O valor, ele é meio que simbólico, né, ô Mingoni? Eu não sei dizer agora em números, mas não chega a ser algo absurdo assim que não dê para pagar. E segundo ponto, cada transferência será analisada no sentido de o cara se mudou por motivo de trabalho, teve que ir para outra cidade, e ele vai ter que fazer essa parte burocrática de transferir e pagar uma verba, mesmo que o motivo dele não foi relacionado ao futebol, né? E ele quer jogar o futebol na cidade. Vai ser analisado de cada caso ou uma regra geral, independente do seu motivo, você vai ter que pagar? Não, inicialmente, na verdade, a proposta não é nem para que tenha, para que tenha valores, né, a transferência. E se houver, que esses valores sejam simbólicos, sabe? Então, toda vez que a gente vai tratar desse dispositivo em específico, a gente quer sempre deixar bem claro que não é interesse da confederação utilizar a transferência para ser um dos meios de receita dela, sabe? Se for cobrar, seria um valor simbólico e esse valor também teria um escalonamento. Parte dele seria para custear os trâmites administrativos e parte seria para as federações ou para equipes, se tudo está em debate ainda, não está certo, tá? É provável que seja sem custos no primeiro ano, como teste, não sei, e a partir dos próximos anos isso tenha algum valor simbólico justamente para custear o funcionamento do processo administrativo da transferência. Quando eu falo processo administrativo, porque esse processo, para ser democrático, ele envolve a equipe que o atleta está saindo, a equipe que o atleta está chegando, ele envolve a federação que o atleta está saindo e a federação que o atleta está chegando. Então, só em transferências de estados diferentes que a confederação intervém. Se for um atleta que vai de uma equipe do mesmo estado, que vai de uma equipe para o mesmo estado, a própria federação que ajusta, entendeu? Então, é possível que seja gratuito. Lafayette, Mignoni, aproveitando então que a gente está falando sobre federação, sobre confederação, regulamentação, eu gostaria de entrar no assunto calendário, porque eu acredito que esteja extremamente vinculado às federações e também às entidades que têm a chancela da CBFA. A gente vive uma realidade hoje, Mignoni, em que boa parte dos clubes da BFA Acesso e alguns da BFA Elite replicam o calendário de primeiro e segundo semestre. Ou fazem um calendário muito semelhante. O que isso quer dizer? O time efetua alguns bons jogos no campeonato estadual, de 4 a 8 em alguns casos,
no primeiro semestre. E no segundo semestre, enfrenta boa parte dessas equipes numa temporada regular. Sim. Também. Ou seja, a gente pode ter equipes que estão jogando 4 até 5 vezes contra a mesma equipe em um único ano. Né? Uhum. Aí eu faço uma pergunta. Nós estamos caminhando para o rumo certo de um calendário ou nós tentamos abrasileirar com o cenário de estaduais e isso, no momento que a gente chega em 2020 e olha para o cenário, a gente enxerga que existe algum entrave. A confederação pensa algo sobre isso, ela articula com as federações algo sobre isso. A BFA, que tem a chancela das ligas nacionais, também pensa sobre isso. É um problema, não é? Disserta um pouquinho para a gente sobre esse aspecto. Ótimo, perfeito. Obrigado por perguntar, Laffer. De fato, o calendário ele talvez seja um dos aspectos mais importantes e relevantes de discussão da confederação neste momento. Eu publiquei, dei publicidade para um documento, né, da confederação, que é o Plano de Diretrizes de 2020, e dentro desse plano tem uma diretriz que ela é direcionada da confederação para ela mesma, né? E é justamente sobre o calendário nacional de desporto. E aí, então, a confederação, inclusive, deve ser apresentado para debate aí para as filiadas, né? Até o final deste mês, então até sexta-feira, um projeto final de debate sobre calendário. E quando a gente fala de calendário, a gente está falando de um problema hiper complexo, né? Cada estadual tem um prazo diferente, o único prazo que é mais ou menos estabelecido é o prazo do nacional. Tem esse aspecto que você comentou das equipes estarem se enfrentando no mesmo momento estadual e nacional. Então, quando a gente trata o aspecto do calendário, a gente vai tratar ele sobre duas óticas. A primeira ótica é voltada em sua dimensão, tá? Então, ou seja, quantos jogos uma equipe joga durante um ano, entendeu? E o segundo aspecto é voltado sobre a extensão desse calendário. Dentro desses jogos que essa equipe joga, quanto tempo que ocorre esses jogos? Então, ou seja, desde o primeiro jogo até o último jogo do ano, qual que é essa extensão, né? E aí a gente começa a levar em consideração que o nosso calendário é um calendário extenso, porque quando eu falo de calendário, todo mundo só pensa na temporada, né? E aí a gente esquece de dar a pré-temporada e a pós-temporada, que são super importantes e relevantes para o cenário desportivo, principalmente amador. Então, o que a confederação está fazendo neste momento? Ela está levando toda essa ótica, toda essa discussão para que as federações, juntamente com as ligas chanceladas, juntamente com as comissões, juntamente com todas as pessoas que de fato representam a confederação, debaterem o que é importante para o nosso calendário. O problema é que, eu estou falando, cada um acaba tendo que proteger o seu próprio interesse. As federações elas não vão querer tirar os estaduais, por exemplo, em função de quem joga o nacional, porque ela acredita que o estadual é um aspecto que ela vai poder trabalhar, entendeu? Então ela não vai abrir mão disso facilmente. O nacional não vai querer diminuir a dimensão e a extensão dele em função das equipes que jogam os estaduais. Exemplo, a SPFL às vezes dura até julho, entendeu? O Paranaense começou dia 29, vai começar dia 29 de fevereiro. E tem uma extensão longa também. Então, ou seja, todo esse debate tem que ser feito sobre essas duas óticas e não cabe somente a confederação falar, olha, isso daqui é o certo, isso daqui não funciona, tem que ser cumprido A, B e C. A gente tem que fomentar o debate para que cada equipe consiga entender qual é o seu calendário. Vou dar um exemplo bem simples aqui, ó. O Itajaí Almirantes foi campeão da Copa Sul. Cara, você concorda que o calendário desses caras ele é completamente diferente do calendário de quem joga o nacional e o estadual, sabe? Mas aí se trata de um torneio regional, né? Desculpa interromper. Mas aí vocês pensam num calendário também para
dá espaço para jogos do regional, campeonatos regionais também ou não? Claro, mas é porque a gente tem que pensar no aspecto como um todo. Mas o exemplo que eu dei, foi justamente esse. O calendário do Itajaí Almirantes ele é completamente diferente do calendário do São José Estepos, entendeu? O Itajaí Almirantes ele não participou do Nacional e participou de um campeonato regional. Então, talvez a pré-temporada dele comece em julho, porque o primeiro jogo dele é em setembro, entendeu? Então, não sou eu que posso definir o que é um calendário. Tipo assim, que cada equipe tem que começar em tal mês, ou cada campeonato tem que começar e terminar em tal mês, em tal fim de semana, e tem que ter tal tempo, e tem que ter tais tempos de descanso. O que a gente tem que definir é o que é importante para o calendário. A equipe tem um tempo necessário de pré-temporada, de pós-temporada, de descanso. A temporada não pode exceder tanto tempo. E aí cada equipe, através de uma fórmula, conseguir entender qual que é a dimensão do seu calendário e qual competição é interessante para ele participar. Então tem equipe que vai chegar e falar, não é interessante participar do estadual, assim como não é participar do nacional, entendeu? Como já aconteceu, exemplo, Lusa, que optou por ter um calendário muito longo na SPFL, não participar do campeonato estadual, compreende? Uhum. Eles foram para a BFA Elite, focaram ali. Exato. Então cada um tem uma estratégia, não cabe à confederação falar que ele tem que seguir a estratégia A, B e C, porque cada equipe ele tem uma estratégia diferente de acordo com o seu planejamento. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Pode perguntar aí, gente. Aproveitando já que tu disse, se o papel da confederação é fazer uma regulamentação e das federações, sob a chancela, né, sob a batuta da confederação, também fazer a sua regulamentação, será que de fato o debate está na liberdade dos clubes em escolherem os seus calendários ou em um calendário que ele seja aceitável? E quando a gente fala em calendário esportivo, a gente enxerga dificuldades e lacunas de calendário pelo mundo todo e não só no futebol americano, né? A gente tem exemplos do futebol com o Liverpool, a gente tem exemplos do futebol brasileiro também, né? Mas a questão ela fica em que ponto, né, Ítalo? A confederação ou alguma pessoa vinculada à federação chegou a prospectar uma proposta de calendário em que os estaduais servissem de primeira fase de campeonatos de elite, de acesso ou até mesmo regionais? Ou pensou ou projetou um calendário que não existisse primeira ou segunda divisão, mas uma qualificação para playoffs de âmbito nacional a partir do desenvolvimento estadual? Porque acho que se a gente pensar dessa forma, a gente pode preservar pré-temporada, pós-temporada, a gente pode preservar os estaduais, porque como tu bem trouxe, as federações não vão abrir mão disso, porque elas existem para isso, né? Também, e principalmente no cenário do futebol americano. Então eu também queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, se existe isso, se não existe, se é inviável. Ok. Olha para você ver como é que o seu pensamento ele vai muito de acordo com o que a confederação pensa também. Outra diretriz do nosso plano de diretriz é justamente para desenhar um modelo de competição que se encaixe melhor dentro do calendário. Então, você está vendo como é que um debate ele é vinculado ao outro? Quando a gente pensa na extensão do calendário, da dimensão do calendário, a gente trata justamente desses dois aspectos, né? Quais são esses aspectos? Que talvez uma equipe jogue muito tempo e muitos jogos. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai criar uma estratégia para condensar as competições que já existem ou a gente vai criar uma estratégia para unificar as competições que já existem? Entendeu? E se a gente fizer isso, como que a gente vai fazer? Porque, basicamente, se eu unificar, tanto deixa de existir o nacional como ele é feito hoje, quanto deixa de existir os estaduais como eles são feitos hoje. E aí vai demandar um debate ainda mais extenso, entendeu? A gente pode fazer um cast só de calendário e um cast só de competição, entendeu? Mas isso é muito importante ser levado em consideração, porque a confederação ela já entendeu no entendimento dela, né? Ela já compreendeu que talvez seja interessante a gente abordar outros aspectos, né? Tipo assim, um formato de competição que ele se encaixe melhor com as dimensões do país, talvez criar uma questão de ranqueamento, mesmo porque a lei
prevê isso para a captação de apoio e patrocínio, e assim vai, entendeu? Então, ou seja, uma discussão está vinculada com a outra, a confederação trabalha em ambas nesse ano de 2020, dentro do seu plano de diretrizes, mas elas têm que ser um debate muito bem realizado e com muita cautela, porque a gente está tratando de dispositivos que vão mudar o futebol americano como ele existe hoje, entendeu? Então tem que ser uma coisa muito bem fomentada para que, se for tomar um passo em direção a esse aspecto, a gente dê um passo consolidado e não dê um passo em falso que vai atrasar a evolução do esporte no país. Ô Ítalo, então de tudo isso que você falou, cabe basicamente às federações terem o bom senso de verem assim, olha, a BFA divulgou aqui quando que vai começar os campeonatos nacionais, né, sejam eles masculinos ou femininos. Então cabe às federações terem o bom senso de falar, olha, se o campeonato nacional vai começar no dia 15 de junho, a nossa competição tem que terminar até dia 1º de junho. Para isso, a gente já tem que trabalhar no período do nacional, já discutiu o que vai ser feito no estadual, para que no ano que vem ocorra assim, a sequência de jogos de maneira que não vá prejudicar nem os atletas, nem a comissão técnica, nem diretoria nenhum, nem ninguém, né, para que tanto o campeonato estadual quanto tanto o campeonato nacional ocorra em alto nível, sem precisar ficar sufocando, atravessando tabela. É basicamente isso, correto? Mais ou menos, o PH. Sabe por quê, cara? Porque quando a gente está tratando sobre esse assunto em específico, cada um, né, nessa situação, eu acho que as partes elas não se conversam e cada um está sempre preocupado com o que é importante para eles ou interessante para eles. Então a gente tem, de fato... Cada um está preocupado com o próprio rabo, né? Basicamente. E então acaba que dessas preocupações... todo mundo chega, coloca o que é importante para ele e vai lá na confederação e fala aí, olha aí, cara, agora é seu problema lidar com esse calendário maluco aí, porque um estadual começa numa data, o outro termina em outra, e a gente não tem uma questão mais homogênea nesse sentido. Porque eu falei, cada um está preocupado em fazer o seu, sabe? E as partes não se conversam. Então, ou seja, eu posso falar que falta bom senso da federação? Posso. Eu posso falar que falta bom senso do Nacional? Posso. Sei lá, cara, o Nacional às vezes, pode criar estratégias para diminuir a competição em sua extensão e não em dimensão necessariamente, entendeu? Então, ou seja, na verdade, eu vou até usar a palavra, não é que falta bom senso, às vezes falta comunicação, às vezes falta estratégia e assim vai. Então é muito difícil, porque a gente está tratando de várias pessoas diferentes que precisam de sentar e conversar para chegar num bem comum, e justamente o que você falou sobre atletas, sobre comissão técnica. E eu vou colocar outro aspecto ainda. Por que é importante envolver as equipes nessa discussão? Porque cada equipe ela tem uma estratégia diferente. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Galo Futebol Americano. Você falar que eles vão jogar 50 jogos no ano, os caras não estão nem aí. Eles vão jogar 50 jogos no ano por quê? Comercialmente é atrativo para eles. Tem equipe que prefere jogar 6 jogos no ano, entendeu? E assim vai. Cada um tem uma estratégia. Brasília tem Templário. Porque quando joga, toma de 100. Então, a equipe tem uma estratégia completamente diferente sobre o aspecto de calendário e de competição também. Tem cara que não quer jogar o nacional e não adianta. E tem cara que não quer jogar o estadual. E aí você vai tentar criar dispositivos legais para forçar esse cara a fazer isso. Entendeu? Então quem tem que tomar a decisão do que é relevante para ele ou não de fato, a equipe. A equipe tem que chegar e falar, olha... o que é importante para a gente? De acordo com a nossa estratégia esportiva, comercial, estratégia de qualquer forma, o que é importante para a gente? É jogar o nacional? É ser campeão do nacional? É ser campeão do estadual? Cada um tem uma estratégia. Então, ou seja, devido a essa particularidade e de forma bem heterogênea, não adianta a confederação chegar e falar o que tem que ser feito é isso, sabe? Tem que envolver todo mundo na discussão. Andem falando. Então, pelo jeito, né, isso vai ser uma discussão, como o Mingoni falou, que tem que envolver times e tal, porque a gente vê também muita iniciativa privada, né, que, como o Mingoni falou, o objetivo é comercial, o objetivo são negócios, e que não está muito preocupado se vai conversar com federação, ou com confederação, ou com a liga BFA, o que for, né? O objetivo é esse, e se os times decidem jogar, é a opção do time, é a decisão do time.
Não tem como a federação chegar e falar, ó, você não vai jogar isso e tal. Ainda mais se for um torneio privado sem chancela de ninguém. Você pega a Copa Mogiana, né? Vamos dizer assim. A gente tem um segundo semestre. O segundo semestre aqui em Minas Gerais tem Copa Ouro. Mas os times do Triângulo, lógico, pela distância, eles vão jogar a Copa Mogiana. E é uma Copa, assim, totalmente separada, não é regional, ela não tem chancela de ninguém, né? Independente, é como você falou, é totalmente independente. E a gente pode ver muito pela frente vários torneios assim, né? Pega ali equipes que não estão participando de nada, chega para essas equipes, faz uma proposta, é atraente para essas equipes e elas vão jogar isso, né? Então, realmente, o FABR hoje não tem como muito... Mesmo que você fale que tem que ter comunicação, bom senso, conversa entre as federações, as ligas e tal, mas acho que vai ser muito difícil isso acontecer enquanto cada um tivesse o seu objetivo pessoal, né, na frente como prioridade. É por isso que não é o papel da confederação engessar isso, né? É papel envolver no debate e, como é que eu falo? Transferir essa responsabilidade de compreender o que é mais importante para a equipe, de acordo com a estratégia dela, seja lá qual for. Igual eu falei, existem várias formas. Estratégia esportiva, estratégia comercial. Cara, vou dar um exemplo. O Villers, no ano retrasado, decidiu não subir para a BFA Elite, devido a uma estratégia esportiva. Então, cada um vai ter uma particularidade, sabe? E a gente não pode engessar isso. O que a confederação faz nesse sentido? Ela vai lá e fala, olha, é recomendável que a sua temporada não ultrapasse o número de tantas semanas, que tenham tantas semanas dedicadas ao total descanso, que tenham tantas semanas dedicadas à pré-temporada, com um retorno progressivo, e de pouco em pouco, sabe? E assim vai, cara. Então, aí a confederação, ela determina as diretrizes para criar uma estratégia que é segura e, ao mesmo tempo, desenvolva a performance dos atletas, e cabe às equipes compreenderem que, cara, se a confederação está falando aquilo, obviamente teve muita discussão sobre esse determinado aspecto, e cabe a gente tentar... como é que eu falo? Estar em conformidade com o que a confederação recomenda. Quer dizer que o cara vai deixar de jogar se ele não fizer o recomendado? Não, sabe? Mas em questões de função de performance e de saúde do atleta dele, é completamente recomendável. E cabe a ele, como gestor, compreender isso. Só aproveitando aqui o adendo, né, para finalizar esse assunto, aí eu passo a bola para alguém puxar um outro assunto, senão eu já tenho um em mente. O que as equipes também devem fazer, você citou muito bem o Rio Preto Villers, é planejamento, né? Seja ele financeiro, estratégico, comercial, enfim, planejamento. Eu vejo hoje que tem equipes que falam assim, eu vou jogar o campeonato nacional. Mal aguentam realizar ali uma partida aleatória, né? Um amistoso. Então, que as equipes têm que ser honestas consigo mesmo. Vale a pena o meu time participar de um campeonato nacional? Inclusive, a gente pode fazer um outro podcast sobre isso. O campeonato nacional deve acabar? Vale a pena o estadual? Vale a pena o regional? Eu acho que é um debate válido, visto que a maioria das equipes não fazem planejamento. Mas, enfim... Mingoni, nós sabemos, aí não é uma questão política, não interessa se você é Lula, se é Bolsonaro, se é esquerda, se é direita, se é centro, se você vai na turma da bala, na turma da oração, não importa a sua visão política. Mas nós sabemos que, embora as mulheres tenham conquistado um espaço muito grande na nossa sociedade, né, a discriminação apenas por serem mulheres, né, ele ainda existe, e não só no Brasil, isso é a nível mundial. E ainda vai mudar muito até as pessoas mudarem essa mentalidade. No Brasil, nós temos aí a BFA feminino, no ano passado foram 8 equipes, tivemos uma desistência, que foi o Spartans, tivemos aí o Silverhawks campeão, amém, eu sou torcedora delas, nunca neguei meu clubismo. Torcedora? Eu também. Mas aí fica o questionamento do que a CBFA faz
né, para ajudar a promover cada vez mais o futebol americano feminino. Eu acho que não cabe a minha pessoa te perguntar o que a BFA faz. Aí é Marcelo Bruno e companhia. Mas em relação à confederação, o que vocês fazem para falar assim, galera, o futebol americano é para todos, é para a mulher também, ela tem o direito, ela merece. Claro. Vamos lá. A confederação, como eu disse, ela é um órgão político, ela trabalha com políticas, né? Então, ela trabalha com políticas de incentivo e políticas de conformidade. O que isso quer dizer? A política de incentivo é quando a confederação ela incentiva de alguma maneira, seja de forma física, de quesitos financeiros ou esportivos, ela dá incentivos para a equipe trabalhar determinados assuntos que é de interesse da confederação. Vou dar um exemplo, você citou o futebol americano feminino. Vamos supor, tá, uma suposição, que o time para um clube, né, para fazer parte do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, da Liga BFA, ele paga uma inscrição de R$3.000. Vou dar um exemplo, não sei quanto é, tá? R$3.000. E aí eu chego lá e crio uma política de incentivo. E falo assim, olha, equipes que tenham times femininos, eles pagam 50%, tem 50% de desconto. Você está percebendo que a confederação está incentivando o futebol americano feminino quando ela promove esse desconto? Então, pronto, essa é uma política de incentivo. E também trabalhamos com política de conformidade. Eu vou usar esse mesmo exemplo, só que vou virar a chave agora para o futebol soccer. A Conmebol, ela fez isso. Ela falou, Conmebol e o Campeonato Brasileiro. Ela falou, em até determinado momento a gente incentiva, sei lá, eu te dou repasse a mais de TV, eu isento a sua inscrição da competição, eu crio políticas de incentivo para você ter um clube. Só que em 2019 ela chegou e falou, ó, se você não tiver um clube feminino, uma equipe feminina dentro do seu clube, você não joga. Isso daí é a política de conformidade. Então, só para dar esse panorama, a confederação ela vai trabalhar isso nesses dois aspectos, incentivando e trabalhando a conformidade, conformando, ok? O que a confederação já tem feito em relação ao futebol americano feminino? Ela instituiu e deu o start, né, no projeto da seleção brasileira feminina, e isso é um aspecto importantíssimo para a gente, visto esses pontos muito bem levantados por vocês, em questão de inclusão. De fato, a mulher, se ela quiser participar da modalidade de futebol americano, ela tem espaço para isso, e é muito importante a gente incentivar, ou seja, fazer com que sempre tenha competições para que essas meninas tenham objetivos esportivos para se manter praticando esporte. E a seleção é mais um desses objetivos esportivos, compreende? Ítalo. Oi. Rica falando aqui. Claro. Puxando o gancho do que você disse agora sobre incentivo dos times em práticas de futebol americano, você já respondeu metade das minhas dúvidas com que eu cheguei aqui hoje nesse cast. Eu consigo reparar a evolução da relação que os times femininos e a Liga Feminina têm tido com a confederação e dessa forma facilitando o trabalho, o que resultou na Liga BFA do ano passado, que foi maravilhosa, e o campeonato tende a melhorar cada vez mais. Eu quero apresentar para você aqui agora uma dificuldade que eu vivi no americano, e é uma realidade que muitas meninas vivem hoje em dia, né? Sim. Se a gente for fazer um comparativo com o campeonato masculino, com os times masculinos, que passam diariamente por infinitas dificuldades de prática, de competição e tudo mais, a gente vai ter no Brasil hoje mais ou menos 200 equipes competitivas de futebol americano no Brasil inteiro. Sim. Em paralelo a isso, a gente tem cerca de 10 a 15 equipes femininas que têm estrutura para realizar um jogo de futebol americano. Eu digo em elenco, no mínimo, sabe? Sim. E aí a gente vê a distância gritante, isso representa a dificuldade que a gente enfrenta todos os dias na prática e na competição. Basicamente, o que eu estou te dizendo é que, assim, a gente tem muito menos times e isso dificulta a prática e as competições. Eu queria saber, muito mais do que incentivo a competições, se existe uma proposta,
uma iniciativa vinda da confederação para fomento da criação e da estruturação efetiva dessas iniciativas de futebol americano. Existem times que estão há muito treinando, praticando. Por exemplo, o exemplo do Aracaju Alpha, que está lá no Nordeste, que participou da primeira edição do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano Feminino, e hoje não tem condições de fazer parte da competição. Porque é muito distante para elas, né? Geograficamente falando. Então, assim, se existe uma proposta de fomento e de estruturação de novas iniciativas de futebol americano feminino, para que a gente tenha que lidar com o problema de muitos estaduais e muitos campeonatos, entendeu? A gente... Claro. Para a gente ter um problema bom para lidar, né? Tá, perfeito. Muito obrigado pela pergunta aqui, que ela é muito importante para a gente entender essa dimensão. A confederação, primeiramente, eu vou colocar quais são os aspectos nacionais e os aspectos regionais, tá? É prerrogativa da confederação trabalhar aspectos nacionais, e com isso dificulta muito a nossa atuação, porque o Brasil é um país continental. Então, para atuar em determinadas regiões, em todas as regiões de forma efetiva, é bem complexo, tá? Então, cabe muito a gente tentar conscientizar cada região, trabalhar em bloco, esse é o primeiro ponto, e cabe muito a gente incentivar que cada federação realize esse mesmo processo, tá bom? Isso tem que ser uma coisa legítima que parte dos atletas e das atletas, né, perante a essas entidades, beleza? Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo, eu acredito que isso vai ser uma coisa um pouco mais natural, entretanto mais demorada, tá? Como foi o futebol americano masculino. Se a gente for parar para pensar, em 2008, a gente tinha poucas equipes. A gente começou a praticar o futebol americano de forma nacional através de competições de seleções estaduais, porque não tinha gente suficiente nas cidades para montar uma equipe com um depth chart que conseguisse mandar um jogo. E isso aí é uma questão evolutiva mesmo, sabe? E ela é orgânica e vai acontecer. Essa é a primeira coisa. Segundo, a federação ela vai criar mecanismos para que isso ocorra de maneira ordenada e sustentável. O que isso quer dizer? A confederação ela tem que criar processos de capacitação, tanto de gestores quanto de técnicos, não necessariamente tratando de gênero nessa situação, para que, se uma pessoa tiver uma iniciativa de criar uma equipe feminina de futebol americano, essa iniciativa ela tenha sustentabilidade. O que isso quer dizer? Que a pessoa que está criando, ela conheça dos aspectos gerenciais, ela conheça dos aspectos táticos, técnicos, aspectos de gestão de treinos, entendeu? Então ela tenha toda essa capacitação, esse processo de capacitação, para que a equipe dela se sustente, perdure, né? Ela consiga se sustentar. Então, ou seja, eu acredito que em determinados polos isso vem acontecendo com uma velocidade mais acelerada. O exemplo maior dele é o de Curitiba, que deve ter, sei lá, se eu não me engano, 3 ou 4 equipes já consolidadas. Rio de Janeiro já chegou a ter 2 ou 3. Então, eu acredito que isso vai demandar um pouco de tempo mesmo, sabe? Um processo natural, o que a confederação... Né? Exato, ele é natural e orgânico. E o que a confederação faz é justamente criar mecanismos para que esse pessoal que esteja disposto e disponível a criar, a desenvolver esse programa esportivo, que ele seja capacitado, que ele tenha condições de se capacitar e esse programa seja sustentável, né, que ele perdure. Espero ter respondido. Ídolo, eu tenho uma dúvida aqui. Você falou da seleção brasileira feminina, né? Neste caso, sim, seria full pads ou flag? E uma segunda pergunta, já para você já encaixar uma resposta. Como se dará o processo tanto para a seleção feminina full pad quanto para o flag? Beleza. A seleção feminina de flag, as duas, só para deixar bem claro, as duas existem, tá? No ano passado a gente fez camp das duas. E a seleção feminina, vou falar primeiro de flag, inclusive tem uma competição prevista para
possivelmente agosto, a gente está esperando a confirmação da Federação Internacional, mas possivelmente agosto a Dinamarca tem um Mundial para participar. E a federação e a seleção de flag, ela já está trabalhando nos aspectos de convocação desde o ano passado, realizando campos abertos, até chegar num número inicial para trabalhar a seleção. E, então, se eu não me engano, hoje, acho que já desceu esse número, começou com 30 meninos, então, ou seja, são analisados os vídeos das competições, são realizados training camp abertos regionais, e a partir desses aspectos, a comissão técnica da seleção de flag convocou um número X de meninos, se não me engano foram 30, e eles vão cortando, né, através dos próximos camps que vão ter ao longo do ano, até chegar ao número de 15, que são as meninas que vão para o Mundial. Perfeito? Esse é o primeiro aspecto. Tratando de seleção feminina, o aspecto de convocação ele segue o mesmo padrão da seleção masculina, a análise de vídeo highlight. Porque o país ele tem uma dimensão muito grande, é muito difícil a gente ficar fazendo... Imagina fazer um camp em cada situação, um camp aberto em cada região que tem equipes. O custo ia ser muito alto para a confederação e no caso do flag é diferente porque a gente consegue fazer esses camps vinculados às etapas regionais, mas no futebol americano é bem mais complicado. Então, ou seja, o processo de análise é igualzinho ao da seleção masculina, através de vídeo highlight. Já foi feita a primeira convocação, entretanto, a gente vai trabalhar nas próximas convocações quando a gente tiver um evento confirmado, ok? Então pode ser que exista mais um camp de seleção feminina durante esse ano e a gente está trabalhando para que tenha algum jogo também, tá? Então a gente vai... Quando a gente trata de seleções de futebol americano, a gente trata sempre a gente não trata com o ciclo olímpico, a gente trata com um ciclo de evento. Então, sempre tem algum evento, a gente começa a fazer as ativações da seleção. Perfeito, Ítalo. Lafayette aqui, tá? Ítalo, eu não queria fugir do assunto seleções, mas eu acho que tu tocou num assunto que abre portas para algo que é bem importante também, que é transmissões, narrações e padronizações, tá? Como tu mesmo trouxe, o Brasil ele é um país continental, isso a gente já aprende na escola, todo mundo sabe, é batido. Então não tem por que ficar repetindo isso. Mas, mediante as nossas necessidades de highlights, de vídeos, né, para que sirvam de instrumentos para análise, a gente também carece, e muito em alguns espaços, e claro que a gente evoluiu muito. A gente tem exemplos maravilhosos que estão no Paraná, que estão no Rio Grande do Sul. A Federação Gaúcha faz um trabalho muito bom no que tange o aspecto de transmissões, estatísticas, principalmente, né? Banco de dados, Big Data. Mas aí eu te pergunto em relação à Confederação Brasileira. E aí falando sobre transmissões e sobre narrações. Porque elas, querendo ou não, são o meio de popularização e de chegada também da comissão técnica das seleções para análise de atletas. Ítalo, a gente vê muitas modalidades esportivas migrando para multiplataformas. E a gente viveu uma ânsia no futebol americano muito grande da chegada na televisão. Né? Hoje a gente consegue ver através do NBB, que eu acho que é o grande modelo multiplataforma que a gente tem no Brasil, e através dos esports, por intermédio de plataformas especializadas como a Twitch e também como o YouTube, que existem outras formas de fazer transmissões e de conseguir acesso. O exemplo mais recente que a gente tem no esporte nacional está pautado na Copa São Paulo de Futebol Júnior, com a plataforma Maicujo, em que teve recordes e recordes e recordes de transmissão. Como que a Confederação Brasileira enxerga o próximo passo para a evolução das transmissões dos jogos no cenário nacional? Ou ela não enxerga ou não está no escopo dela regulamentar isso também? Perfeito, a pergunta ela é excelente. Eu acredito que também tem um debate um pouco mais... devia ter um debate um pouco mais profundo nesse aspecto, tá? Primeiro, o primeiro aspecto é o seguinte: a gente tem que separar
tá? O que é a transmissão e o que é a filmagem técnica, tá? A filmagem técnica, inclusive, foi um aspecto que foi incentivado pela Confederação esse ano, infelizmente, somente no futebol americano masculino, que foi, obviamente, onde teve a arrecadação, no feminino também, né? A gente incentivou as equipes que fizeram a filmagem. A filmagem técnica, ela que é importante para a comissão técnica da seleção poder analisar. E ela é tão importante que a gente incentiva ela de 2 ângulos diferentes, entendeu? Então esse é o primeiro aspecto. A filmagem técnica ela é mais importante para a seleção do que a transmissão. E então agora a gente vai falar da transmissão sobre o seu aspecto comercial e da estratégia da confederação em tentar angariar consumidores do esporte para o futebol americano no Brasil. A transmissão ela tem um aspecto essencial nesse modelo. Por quê? Onde que a gente quer, qual é o público que a gente quer alcançar com a transmissão? É o público que não está envolvido diretamente com o futebol americano em si, né? Então, quanto mais plataformas a gente atingir, quanto mais massas a gente atingir, mais fácil a gente compreender isso. A gente fazer com que a pessoa que consuma o esporte em si, ela possa consumir o futebol americano. Para isso, tá? Para a gente chegar no momento de transmissão, a gente também tem que levar em consideração outros aspectos que fazem parte da qualidade do produto futebol americano. Ou seja, não adianta nada você fazer uma transmissão com um celular no topo do estádio, você não consegue, parece um monte de formiguinha andando, exemplo, né? Ou também não adianta você fazer uma transmissão da sideline segurando o celular com a mão enquanto você comemora o touchdown do seu time. A gente tem que entender que, para realizar essa entrega de transmissão para esse público, a gente tem um produto muito bom, sabe? Quando eu falo produto muito bom, são inúmeras coisas que são relacionadas a isso. Primeiro, a pintura do campo tem que estar boa. Segundo, o uniforme das equipes tem que ser legível. Terceiro, a narração ela tem que ser atrativa. Quarto, o jogo tem que ser mais rápido, os árbitros param muitos jogos, e assim vai. Então, tem inúmeros aspectos que são relacionados à transmissão e que talvez a gente não consiga converter o consumidor do esporte, porque o nosso produto ainda ele não está maturado o suficiente. Eu não sei se você conseguiu compreender o que eu quis dizer. Então, quando a intenção da gente trabalhar plataformas ou trabalhar formas de acesso do futebol americano, seja através de transmissão ou seja através de narração, a gente tem que entender que a gente precisa de otimizar e de maturar melhor o nosso produto antes de entregar ele, sabe? E tudo tem relevância nessa situação. Tudo a gente tem que levar em consideração para fazer uma entrega aceitável para a comunidade. Porque se a gente, de forma, como é que eu vou falar, pouco estrutural, né? A gente não está estruturado ainda, a gente tenta realizar esse processo, a gente começa a transmitir na ESPN jogos que estão num campo mal pintado, que o uniforme é ilegível, ou que a narração não é muito boa. Eu falei ESPN, mas qualquer outra plataforma. Inclusive, a MyCuji já teve uma conversa com a BFA, e pode ser que seja transmitido, assim como outras plataformas de streaming voltadas para o esporte. Então a gente tem que entender como todo, tá? Pode falar. Ainda nesse gancho que o Lafayette trouxe, inclusive foi o Merlin Calazans, lá do Rio de Janeiro, que é do Esporte Interativo, um baita narrador também. Questão de narração. Né? Hoje em dia, eu vou me usar como exemplo. Todo mundo, não é segredo para ninguém que eu não sou da área da comunicação, não sou da área do jornalismo. Comecei nessa área porque precisava de alguém para narrar um jogo, o microfone estava lá, eu me dispus a fazer isso, mas eu não tenho conhecimento para isso, né? Não é minha área de formação. A CBFA pensa em fazer alguma parceria com alguma entidade, com algum órgão, para desenvolver um conteúdo direcionado para a narração, para narradores e comentaristas, para que eles possam se desenvolver, ou não, ainda não está nos planos da confederação?
Vou ser muito sincero com você, espero que você não leve para o lado pessoal. Obviamente é um setor, um aspecto que é muito importante a gente fomentar, tá? Mas com certeza existem outras coisas que são maiores prioridades, entendeu? Então, quer dizer, vai acontecer em algum momento, com certeza é interessante a gente abordar aspectos da narração que sejam mais técnicos, abordar aspectos que sejam comerciais, entendeu? Porque, querendo ou não, o futebol americano trata como todo o aspecto que está envolvido nele, então a narração está inserida. Entretanto, tem outras coisas que são estruturais que vão colaborar para a melhora do produto final, entendeu? Eu estou falando que não estou falando que a transmissão não é, mas que outras coisas que são prioridades, compreende? Não, entendi sim, não tem problema não. Alguém quer fazer alguma consideração final sobre este assunto? Porque agora nós chegamos a 1 hora de podcast, né? Lógico que estamos ali nos comentário desse assunto. Pode falar, queria só fazer assunto que na BFA feminina a maioria dos jogos foram transmitidos com transmissão profissional, inclusive a final, que foi maravilhosa. É natural que isso ocorra, sabe? Porque as equipes estão começando a entender a importância da transmissão para ativar seus patrocinadores, ela está começando a entender a importância da transmissão para captar novos seguidores, né, nova legião de fãs. Então ela começa a investir nisso e isso é muito natural, entendeu? Mas são aspectos que a gente tem que levar em consideração e isso é um fato, sabe? Então, com certeza as equipes vão cada vez mais investir nesse sentido. Bom, agora eu quero entrar mais na CBFA atual, né? Aproveitar ainda os minutos que nós temos aqui. Ítalo, na sua gestão, nós estamos vendo aí que você está informando a comunidade, né, sobre os demonstrativos contábeis, nós estamos vendo que você está fechando parcerias, que você está em busca de novos ares para o futebol americano no Brasil. Eu quero que você fale um pouco para a gente, aí eu vou me colocar como leigo, né, porque às vezes é aquela coisa, para criticar parece 1 milhão, para te ajudar parece 1. Né? Na confederação não é diferente. Então eu vou me colocar no lugar de leigo, aquela pessoa que só sabe criticar e não lê a porcaria da matéria, que o Salão Oval, network, eu fico no popular, eu fico pistola, porque tem material pra galera ler, a preguiça não deixa, né? Ou a má vontade, enfim. O que muda, qual que é o trâmite, né? O que é benéfico para o FABR, essa negociação que você fez com eu vou falar em português, CFL e com o Chile, né, aqui na América do Sul, para a desenvoltura do esporte. Beleza. Vamos lá. Primeiro, por que é importante a gente adotar um aspecto de publicidade e transparência dentro da confederação? A confederação, apesar de ser uma associação privada, né, e jurídica, eu não vou entrar no juridiquês aqui, né, ela tem um status de entidade pública, né? E, então, ou seja, é como se todo o futebol americano no Brasil ele seja um associado direto da confederação. Isso faz com que a transparência e a governança reina dentro desse aspecto. Então, ou seja, para a confederação é de suma importância a gente dar publicidade aos nossos atos e manter a comunidade informada sobre o que a gente tem feito, tá? E eu até convido toda a comunidade, mas como você bem disse, tem muita gente que não desperta um interesse de fato, mas isso eu não posso partir desse pressuposto de não despertar o interesse para não informar. Então, o nosso papel ali é informar completamente a comunidade dos nossos atos. E todos os nossos atos administrativos, eles são publicados na nossa aba de governança. Então, eu convido a todo mundo a entrar no nosso site lá. Qual que é o site? cbfabrasil.com.br, e lá tem um menu governança, e lá você pode entrar e tem tudo que a gente faz está lá, sabe? Então, ou seja, e também tem a CBFA TV, que normalmente a gente começou a compreender que quanto mais formas a gente atingir
o público maior, mais fácil dele consumir esse conteúdo. Então tem essa BFA TV, que a gente também coloca vídeos técnicos lá, explicando determinados assuntos. Então eu convido todo mundo a acessar esses dispositivos, perfeito? Segundo, falando sobre diretamente as parcerias. Eu não sei se vocês vão lembrar, eu acredito que não, mas a Confederação, assim quando eu chamou assumi, a gente de eu burro. desenvolvi... Não, é porque de fato ela publica muita coisa e o futebol americano tudo acontece muito rápido, né? Mas só que lá no início a Confederação gravou lá e disponibilizou para a comunidade um planejamento estratégico. O que quer dizer isso? A gente, para os próximos 2 anos, 4 anos, na verdade, da Confederação, a gente desenvolveu o que seria importante para o sucesso esportivo da Confederação. E lá tem uma iniciativa, a gente trata justamente dessas parcerias, para a comunidade esportiva, parcerias internacionais para a gente realizar trocas de experiência. Então, ou seja, eu nada mais estou fazendo do que cumprindo o que eu estipulei dentro do meu planejamento estratégico, entendeu? Então, não é novidade, sabe? A gente buscar essas parcerias. Esse é o primeiro aspecto. Então, você vê que as coisas, e todos os documentos da Confederação estão sempre interligados quando existe uma gestão nesse sentido. Segundo aspecto, quando a gente entrou, então, em função de cumprimento dessa iniciativa do planejamento estratégico, a gente entrou em contato com diversas entidades de futebol americano espalhadas pelo mundo. Umas foram para entender o que a gente tinha de pendência, outras foram para aproximar e outras foram para tentar fechar parcerias de imediato, tá? E em todas a gente foi muito, muito bem recebidas, né? Então, acho que foi a primeira vez que o Brasil, de forma ativa, entrou no cenário do esportivo internacional de futebol americano. Só que, em determinadas situações, fazem sentido a gente estipular uma parceria direta, esse é o primeiro ponto, tipo assim, a partir de agora a gente vai colaborar entre si. Num segundo ponto, tem que haver uma discussão melhor relacionada a isso. E num terceiro ponto, às vezes, assim, não faz sentido ter uma parceria, entendeu? Cara, para que eu vou ter uma parceria com, sei lá, a Federação do Camboja? Não sei, sabe? Tipo, talvez eles não acham relevante a gente ver atrás dele, ou técnicos, ou gestores, ou não ver como um pode colaborar com o outro. Então, tratando desse aspecto, a CFL foi uma delas, e a CFL já participava, já possui um programa internacional, ou seja, ela tem um programa de internacionalização da marca dela, e esse programa contempla justamente as confederações esportivas. Entretanto, a gente tinha entrado num momento do programa que as coisas já estavam acontecendo, né? Então tinha que amadurecer a relação entre as duas entidades, e chegou um determinado momento que, então, ou seja, o contato foi sendo realizado, a gente foi, como eu falo, se relacionando e ampliando esse relacionamento, até chegar um momento que a Confederação, que a CFL chegou e falou, olha, esse é o momento da gente sentar e conversar. E foi onde a gente fez todo esse processo, foi conduzido majoritariamente pelo Felipe Pereira, que é o nosso chefe de relações internacionais, assim como os diversos processos internacionais que tem dentro da Confederação. E aí a gente sentou e conversou e entendeu que seria ideal a Confederação brasileira participar do programa internacional deles, que contempla combines, capacitação dos stakeholders aqui no Brasil e assim vai. E a gente publicou lá no site, deu uma publicidade justamente falando sobre isso. Se vocês quiserem, eu posso adentrar um pouco melhor nesses benefícios da CFL. Mas só antes de falar da CFL, falar também desse fim de semana que a gente encontrou com a Mônica Saldias, do Chile, e a gente não chegou a assinar um contrato, né, mas simbolicamente a gente iniciou um processo de cooperação entre as duas confederações. Ou seja, o futebol americano no Chile e o futebol americano no Brasil, eles vão colaborar entre si para o seu desenvolvimento. Isso institui desde troca de experiência entre atletas, técnicos e gestores, até jogo entre as duas seleções. Isso tudo vai ser desenvolvido ao longo dos anos aí, tá?
Alguém quer fazer alguma ponderação, alguma pergunta? Eu gostaria, Sim. Lafayette. Ione, a gente também vem vendo a chegada de brasileiros nos projetos de expansão de marca da NFL. E a gente sabe que existem 2 modelos que regem o esporte mundial. O modelo europeu, que é o que nós adotamos, com confederações, federações e clubes filiados. E o modelo americano, que é o modelo que rege a NFL, com ligas privadas, drafts, tetos salariais. Ou seja, são modus operandi distintos. Mas como que a confederação pensa e como ela atua diante dessa realidade, que é o fato de jogadores nossos estarem atuando em programas da liga, e como isso pode ser uma janela de mercado e também uma janela de proximidade com a maior liga de futebol americano do mundo. Como que a confederação enxerga isso? Perfeito, vamos lá. Tem coisas que estão dentro do nosso controle e tem coisas que não. Mudar o sistema nacional de desporto está fora do nosso controle, isso é um fato. Então, o sistema nacional, o sistema europeu foi o sistema que o Brasil entendeu que seria importante e interessante adotar, tá? E não tem muita coisa que a Confederação Brasileira possa fazer relacionada a isso, mesmo que o sistema americano seja mais benéfico para o futebol americano do que o sistema europeu. Esse é o primeiro passo. Segundo, tramitando, né? Na verdade, tramitando porque não foi proposto ainda, mas tem foi redigido um anteprojeto de lei para reformular a Lei Geral do Esporte. Os dispositivos esportivos que a gente tem, dispositivos legais que a gente tem para o esporte hoje, é a Lei 9.615, que é a Lei Pelé, e os acessórios, que são o Código Brasileiro de Justiça Esportiva, Estatuto do Torcedor e assim vai. Então, existe uma conversa sobre a criação de um anteprojeto de lei, tá? Que inclusive já até mandei para algumas pessoas estudarem aí, um projeto de 247 páginas, duvido que alguém tenha se interessado em abrir e entender o que está rolando lá, mas, só para dar um resumo, é um projeto que visa iniciar o processo de transformação da adoção do sistema americano no esporte brasileiro, entendeu? Então, ou seja, o governo ele vai passar a investir mais no desporto educacional. E isso é muito importante para a gente, tá? Esse é o primeiro aspecto. Eu acredito que o Brasil tenha muito a ganhar com a evolução desse sistema, tá? Esse é o primeiro aspecto, tá? Falando sobre os aspectos de ligas, e principalmente de atletas que têm participado desses programas internacionais que essas ligas instituem, isso para a gente não faz diferença sobre o sistema que a gente adota, porque é uma coisa à parte, sabe? Os atletas eles só conseguem fazer parte desse programa porque a liga institui um programa nesse sentido. Então, ou seja, o Duzão participou do International Pathway da NFL, assim como o Otávio está participando. A CFL promove combines internacionais e está no radar da NFL fazendo no Brasil ainda este ano e possivelmente antes dos nacionais começar. Então, isso tudo como é que eu falo? Isso tudo não está vinculado diretamente ao sistema que a gente adota no Brasil. Então, não tem uma interferência tão grande, tá? Mas eu acredito que o sistema americano, caso a Secretaria Especial de Esporte e os nossos legisladores, quando eu falo legisladores é o Congresso inteiro, os deputados e os senadores, consigam compreender que o anteprojeto caminhando para o sistema americano seja melhor para a gente tem muito a ganhar, com certeza. Humanos, nós chegamos a um ponto crítico agora, que é a questão do tempo. Então, peço que vocês façam as suas considerações finais ou perguntas finais. Ítalo, aí eu vou ter que te pedir para que as respostas sejam um pouco mais objetivas. Curtas e objetivas. Vamos lá, começando. Kika, considerações finais. Eu queria agradecer pela oportunidade de trocar essa ideia e tirar essas dúvidas com o presidente. Eu tenho uma última pergunta, linkando com essas coisas que você acabou de falar sobre as parcerias internacionais. Eu sei que com relação às grandes ligas internacionais, a realidade do futebol americano feminino não alcança ainda esse sonho. Mas se existe a possibilidade da confederação intervir em relação a
intercâmbios de experiência com atletas brasileiras em outros países, se pode haver um espaço para negociação, como exemplos de atletas que saem do Brasil e vão viver essas experiências por conta própria, como foi a Stella Alencar, que passou uma temporada nos Estados Unidos, e eu tenho vontade de conhecer o futebol americano e europeu. Se existe uma possibilidade da confederação intervir com essas parcerias e conexões internacionais para intercâmbio entre jogadoras do mundo inteiro. Não só existe como é a estratégia da confederação. Ela é justamente possibilitar os intercâmbios, tá? Então, vai chegar um determinado momento que a gente vai encontrar que tem o futebol americano feminino, e a estratégia é justamente possibilitar essa troca de experiências, tá? Então, está dentro do plano. Agora, valeu, obrigado. Thiago Munden. Bom, a gente vai ter que marcar um outro podcast, né? Porque eu tenho muita coisa para perguntar pro Mingoni ainda. E a gente falou um pouco de seleção. Eu queria depois, né, esse próximo podcast ainda. Eu também queria aprofundar, tá? Falar da seleção, justamente, porque a gente não jogou o Mundial 2019 por N. De onde que saiu esse dinheiro? Quer dizer, 2019 não teve Mundial, ele foi adiado para 2023, exato, perdão. Mas rolou 2020 o International Ball, né? Então várias seleções participaram. A gente não estava lá, obviamente. E daí eu queria muito perguntar pela frente, né? As verbas que vão entrar, até mesmo perguntar da verba da Taça Brasil, seus destinos, né? Aquela coisa toda aplicada em seleção e tudo mais. Então, obrigado, né, hoje por estar presente, mas conto com você numa próxima oportunidade para a gente perguntar muita coisa para você. Estou completamente à disposição de explicar qualquer sentido. Eu acho que quanto mais a gente conseguir informar a comunidade sobre o que acontece dentro da confederação, melhor, né? Então, vai ser um prazer participar de um próximo podcast aí no futuro. Lafayette Júnior. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de diálogo, de partilha. Eu acho que são momentos como esses que constituem também o cenário do futebol americano nacional, né? E tá falando com o presidente da confederação, acho que é o principal ponto para que a gente possa fugir dos discursos falaciosos e das hipóteses, né? E eu queria, por fim, assim, deixar um questionamento, né? Que é a questão da BFA acesso. Muitos clubes criticaram a forma com que se findou o ano, principalmente no que tange o aspecto das medalhas e premiações, enfim, houve muito sobre isso. A confederação chegou a dar uma puxadinha de orelha na BFA, ficou em panos quentes, como que foi isso? De maneira direta, assim, só para a gente poder encerrar também. Ao vivo para todo mundo. De maneira direta, se eu tivesse que dar puxão de orelha em alguém, seria nos gestores que reclamaram sobre isso, porque o regulamento da competição já previa que não haveria premiação para segundo lugar, ou etc. O estudo foi debatido e decidido entre as equipes, né? Então, esse é o primeiro aspecto. E segundo, a confederação ela tem uma política de menor intervenção possível dentro da liga, sabe? A gente dá autonomia para que eles possam trabalhar, e eu acredito que quanto menos a gente intervir, melhor será para o funcionamento do futebol americano no Brasil, principalmente no que tange as ligas esportivas. Então, obviamente, se haver uma discussão, e quanto mais as equipes participarem da discussão, melhor, isso é um fato, mas o pessoal tem que começar a compreender também por que foi decidido dessa forma, e se for decidido dessa forma, não reclamar, né, cara? Porque no momento que deveriam ser debatidos, ou foi omisso. Tem uma coisa chamada regulamento, né? Pega e lê. Exatamente, mas foi discutido antes, é isso que eu tô falando. Então, ou seja, se eu tivesse que puxar a orelha de alguém, obviamente seria das equipes, dos gestores que estão reclamando disso, e o meu recado cara, participe da decisão, cara, participe da discussão, participe do debate. É um saco, mas ele é importante para você. E, segundo, tá? Informe seus atletas. Deixe isso bem claro para os atletas. Olha, não existe premiação para segundo lugar, não existe medalha, é só o troféu.
informe o que foi decidido, porque dessa forma a gente não tem esses mal entendidos, né? Ítalo Mingoni, considerações finais? Cara, para mim foi um prazer imensurável fazer parte da primeira edição desse projeto, que eu acredito que vai ser um projeto bem legal, como o próprio Lafa já identificou que é mais um dispositivo para informar, de fato, a comunidade do futebol americano no Brasil. Quero dar parabéns aí a como tudo foi conduzido, excelentes perguntas, não são perguntas políticas, são perguntas com um intuito básico de informar, né? Então eu agradeço muito como foi conduzido. Eu estou muito feliz que tenha uma iniciativa desse sentido no futebol americano e que mais iniciativas dessas possam ocorrer. Não deixem o projeto morrer, eu sei que vocês vão passar por alguns momentos complicados, mas eu peço que cada um de vocês se esforcem bastante para dar continuidade para esse projeto e, por fim, me coloco à disposição para colaborar, para informar, para sempre que for preciso. A Confederação está à disposição aí do FABRcast, que vai poder, mais um instrumento vai poder informar aí o que acontece dentro do futebol americano. E antes de fazer as minhas considerações finais, Mingoni, eu tenho uma pergunta para você. No ano de 2019, você deu uma declaração polêmica, e eu posso dizer até bombástica, para uma das maiores mídias do futebol americano no Brasil, que é o FABR da Zoeira. Baseada... Eu não gosto dessa mídia, eu não gosto do FABR da Zoeira, eu não gosto do Jesus Safe. Baseado na sua declaração e baseado em todo o histórico, né? O futebol americano começou no Brasil em 1986, ali nas areias de Copacabana, e agora ele já está chegando em estados de Copa do Mundo. Eu te pergunto, shoulders vindo do México, rifa de puta, talarico de mulher de coach, broderagem no vestuário, o FABR tem que acabar? Vamos lá, se ele tiver que acabar é para nascer de novo do jeito certo, beleza? Obviamente a gente brinca muito nesse aspecto, né? Todo mundo brinca muito, o futebol americano tem que acabar, porque infelizmente a gente se depara aí dentro da comunidade com pessoas fazendo coisas erradas, né? Como bem citado aí. Então, o futebol americano, se ele tiver que acabar, é para nascer de novo do jeito correto. Mas eu acredito que cada um fazendo o seu papel para que mude esse cenário, ele não tem que acabar, é só se endireitar mesmo. Não, entendi. Bom, as minhas considerações finais, primeiro agradecer a presença de todos vocês que se dispuseram a ficar aí 1h30 praticamente fazendo esse primeiro FABRcast. Agradecer a todos aqueles também que aceitaram participar dessa iniciativa, né? Nós temos o Juan, que na verdade me sugeriu e junto com ele nós criamos aqui o canal. Aí tem o Merlin Calazans, que eu ainda vou saber pronunciar o nome dele correto. O Sander, tem a Kika aí também, enfim, uma galera. Agradecer a todos vocês que nos escutaram, tiveram paciência conosco, né? Eu espero que os próximos podcasts estejam melhores, porque todas as perguntas aqui a gente não planejou nada, a gente simplesmente jogou lá no grupo, né, mais ou menos assim, e nós fizemos aqui para o Ítalo. No mais, eu espero vocês na segunda edição do podcast do FABRcast, e agora eu estou aqui ilhado, porque em Belo Horizonte está uma chuva miserável, não tem como eu sair. E é isso, pessoal. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo FABRcast, o seu portal de notícias do FABR.